Vamos iniciar. Uma boa noite a todos os nossos acadêmicos e professores que estão acompanhando mais um dia do nosso evento da engenharia. E em nome da instituição, da Unianhanguera e da coordenação, professora Regina, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Nesta noite nós teremos a palestra Utilização de drones na invenção de passivos ambientais com o ilustre professor Elias, né? Então, professor Elias, Anacleto Toledo Júnior, né? Ele é engenheiro civil pela PUC, engenheiro de avaliação do INEA, tem pós-graduação em gestão de análise sanitária com ênfase em docência do ensino superior, Mauá, DF, pós-graduação em meio ambiente e sustentabilidade, FNSL, mestrado profissional em processos sustentáveis, IFG, está em andamento, né? Extensão em mini e micro e PCHs da PUC Goiás, professor na graduação em Engenharia Civil da Unianhanguera, atualmente professor de barragens, contenção e segurança de taludes, sócio-diretor da Dinâmica Engenharia e Seguros, perito judicial em Engenharia e Seguros do TJ Goiás e TJF, atua na comissão verificadora do Conselho Estadual de Educação e associado, né, ao Comitê Brasileiro de Barragens. Artigos publicados em revistas, palestras e outras mídias, vocês podem ter acesso aí no site dele, www.eliastoledo.com.br. Então, vocês terão agora, na sequência, um pequeno vídeo que o professor vai postar e depois, com a palavra, o professor Elias Toledo Júnior. Boa noite, pessoal. Boa noite aos participantes. Obrigado a toda a equipe que está colaborando nesse evento. Esse vídeo está mostrando o sinistro, né, o acidente ocorrido em janeiro de 2020, com relação à barragem lá de Pontalina, tá, que entrou em colapso. O vídeo mostra a extensão dos danos levantado pelo drone, do professor Marcos. E a gente vai discutir agora na parte inicial algumas patologias que poderiam ter sido evitadas se houvesse um comprometimento, né, do empreendedor, do proprietário. Independente da atualização da legislação, ele é subordinado à legislação de 2010. Eu vou observar para vocês o porquê, tá? E, posteriormente, o professor Marcos irá explanar sobre o uso do drone, né, para levantamento dos passivos ambientais que permitem chegar a um valor de autuação, tá bom?
Perfeito o vídeo. Professor Warley, pode colocar já o slide. Professor Elias, professor Warley pediu para você entrar direto com o seu material. Perfeito. Ok. Pronto, o material está visível? Sim, professor Elias. Obrigado. Bom, participantes, o objetivo dessa palestra é a gente demonstrar um estudo de caso com relação à barragem que entrou em colapso em janeiro de 2020 e o professor Marcos irá explanar sobre o uso do drone para precificação, né, do passivo ambiental, e a gente vai comentar sobre as atuações que foram geradas, tá? A barragem de Pontalina, um minutinho. Antes da gente falar da barragem de Pontalina, o importante a se discutir é a segurança e a estabilidade dessa barragem. Por que aconteceu esse colapso? Vocês vão verificar que, lamentavelmente, foi resultante de negligência, imprudência com relação ao empreendedor, ou seja, ao proprietário, tá? Uma barragem, ela tem que ser acompanhada por um profissional de engenharia para verificar as patologias e fazer o acompanhamento correto para que não aconteça um sinistro, como aconteceu aquele, um evento, né, que aconteceu de Pontalina, que resultou em prejuízos aos recursos hídricos, prejuízos aos danos ambientais, né, ao meio ambiente, danos materiais à população e todo um transtorno aos usuários de rodovia. Quem acompanhou um pouquinho deve lembrar que algumas pontes ficaram interditadas, tá? Barragem. Toda vez que a gente fala em barragem, gente, barragem, o risco existe e sempre vai existir. O que é barragem? Um barramento, né, que está barrando um recurso hídrico, em tratando de barragem de multiuso, para geração de energia, para dessedentação animal, ou para irrigação, e para resíduos, quando é o caso de mineração. Então, via de regra, sempre existirá um risco com relação a barragens, tá? 1 litro de água pesa aproximadamente, né, pela densidade, 1 quilo. Então, um tantão de água, gente, represado, vai pesar um tantão de quilo. É uma energia muito grande, um empuxo muito grande, que, se não controlado, quando acontece o colapso, é liberada essa energia de uma forma só, de uma vez só, e com isso provocando todos os estragos, todos os prejuízos. Para que não acontecesse esse evento que ocorreu em Pontalina, né, em janeiro desse ano, bastaria o quê? Ter um controle com relação à segurança e estabilidade das barragens. Bastaria isso, tá? Acima aí vocês têm uma foto da barragem colapsada, onde ela rompeu na ombreira esquerda, tá? Embora ela tenha os extravasores, e embaixo uma foto elaborada pelo drone em 3D que ilustra a dimensão do colapso, da abertura. Demorando passar um pouquinho o slide. Essa barragem, ela historicamente, né, ela teve uma outorga, ou seja, uma permissão para o uso do recurso hídrico, né, para o uso da água em 2013. Em 2016, uma renovação, uma licença simplificada, tá? Uma licença ambiental simplificada para a sua operação. Os documentos que originaram essa regularização junto aos órgãos ambientais foi em cima de um volume de 343.217
metros cúbicos, tá? E uma área inundada de 88.364 metros quadrados. Essa foi a informação inicial levantada pelos profissionais quando do cadastramento para que se permitisse a regularização desse empreendimento, tá? Tá, mas em 2020 rompeu. Por que rompeu? Como estava a segurança e a estabilidade da barragem? Onde? Quando? Existia algum profissional acompanhando esse empreendimento? Logicamente que não, né, pessoal? Então, quando aconteceu o colapso, em cima de próprias fotos georreferenciadas com Google Earth, verificou-se um aumento da área inundada de 113.073 metros quadrados. Isso dá 28% em relação à numeração anterior, ou seja, quase 30% em relação à numeração anterior. Nós estamos falando de um dado georreferenciado, e aqui não está levando em conta um incremento maior em função da chuva que aconteceu e ela não suportou, tá? Mas, em resumo, por própria informação georreferenciada, já se identifica, antes do colapso dela, um aumento de quase 30% na sua área inundada e, consequentemente, um aumento também no volume, ou seja, na energia que essa barragem deveria suportar, tá? Para saber esse volume, seria necessário um procedimento de batimetria, para ter uma ideia. Mas podemos chutar tranquilamente aí, como a área inundada teve um incremento de 28%, o volume provavelmente também teve um incremento de 30%. Nós estamos falando de 30% de aumento nesse empreendimento sem ter sido informado aos órgãos de fiscalização. Estamos falando de um aumento que também ocorreu sem supervisão de um profissional técnico específico para esse tipo de empreendimento, tá? Então, primeira coisa, verificou-se o quê? Divergência no que foi outorgado e licenciado. Primeiro detalhe. Só esse detalhe, gente, já gerou uma autuação para esse empreendedor, na época, né, e já está no processo, de R$45 mil. Só essa divergência, tá? Ainda não entramos na questão do crime. Independente de atualizações com relação à legislação de barragens que ocorreram pós-Brumadinho, que ocorreram também com iniciativa do governo do Estado de Goiás, que foi a portaria 146, posteriormente a resolução 22 para licenciamento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e posteriormente mais duas legislações, né, uma de novembro para licenciamento e uma assinada em janeiro específica para a segurança de barragem. Independente disso, esse empreendedor, pelas características do empreendimento dele, já estava subordinado por uma legislação de 2010, tá? No artigo 1, embora a legislação falasse somente em grandes barramentos com 15 metros de altura da barragem em si, ele observava também acúmulo de água de 3 milhões, maior ou igual a 3 milhões, tá, mas essa barragem teria entre 350 mil e 400 mil metros cúbicos. Observava essa obrigatoriedade de atenção com relação também a resíduos, mas no primeiro artigo já observava com relação a dano potencial associado, DPA. O que seria esse DPA? Quando eu tenho risco, né, de danos de médio ou alto em termos econômicos, sociais, ambientais e vidas humanas. Tá. Qualquer profissional nessa área, na hora que enxergasse essa barragem, acompanhasse essa barragem, verificaria o quê? Em caso de um colapso, ela atingiria populações adjusantes, vilas, bairros adjusantes e principalmente a parte de estrada, tá? Se tivesse um profissional de engenharia acompanhando a segurança dessa barragem, tá bom? Na legislação falava em fazer uma análise com relação à DPA, embora ela não está com 15 metros, ela tem 8 metros, né, de altura, pelo fato dela representar DPA, dano potencial associado, já obriga a fazer uma classificação com relação à segurança dessa barragem. No estudo por georreferenciamento, foi identificado que ela já tinha um DPA alto, pelas características, e também uma categoria de risco alta. Isso já, só com essa classificação, já indicaria que deveria ter critérios, cuidados com esse barramento.
o que não foi feito. Então, lamentavelmente, promoveu-se um aumento da área inundada, promoveu-se um volume desse barramento sem nenhum acompanhamento de profissional e também sem formação aos órgãos de fiscalização. Tá? Recapitulando, então, rompimento em janeiro, a área inundada aumentou em 28%, volume teríamos que mensurar por batimetria, mas podemos aqui arbitrar, estimar algo em torno também de 20% a 30%. Em janeiro, começou um período de alta pluviosidade, tivemos registro aí de pluviosidade de cerca de 100 milímetros de água na região. Tá, o que seria 100 milímetros? Seria 100 litros de água por metro quadrado. Então, olha a situação. Eu tinha uma área de 343 mil outorgada, que a organização conhecia. Posteriormente, verifica-se por georreferenciamento um aumento dessa área inundada de quase 30%, e me cai uma chuva de 100 milímetros, que representa 100 litros de água por metro quadrado. Tá? E o empreendedor não se preocupou em fazer essas retificações, essas correções. Não se preocupou em ter um profissional de engenharia especializado em barragem para fazer esse acompanhamento. Talvez por desconhecer que ele se enquadraria na Lei 12.334/2010, no seu artigo 4, que fala que o empreendedor é responsável pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. E no escopo dessa lei também fala que cabe a ele pagar por essas despesas de segurança do barramento, bem como também em caso de colapso, vai caber a ele também pagar por todos os prejuízos, tá? Então, lembrando, 100 milímetros de chuva me dá 100 litros por metro quadrado. Eu tive um incremento de quase 30% em área inundada, então, lógico, né, 100 litros por metro quadrado, proporcional a esse aumento de 30% com relação à chuva que caiu. Barragem suportaria? Talvez, nós temos barragens aí de 30, 40, 50 anos que não tem acompanhamento de engenheiro, não tem um acompanhamento com relação às patologias e estão de pé. Até quando? Não sabemos. Mas eu faço questão de observar isso aqui para vocês, que rompimento, colapso de barramento, gente, não é e nunca foi culpa de São Pedro, tá? É culpa do empreendedor que não se atenta para o empreendimento que ele tem e não busca profissionais, engenheiros especializados para fazer esse acompanhamento. Comparando com um carro, é mais fácil e mais barato ele trabalhar a prevenção do que trabalhar depois a emergência, a correção. No caso desse empreendimento, não se preocupou com isso, né? O resultado foi o quê? Foi agora gastar e ter um prejuízo enorme e ter que responder criminalmente com relação aos danos materiais e aos prejuízos que ele causou. A barragem, por que ela rompeu? Ela tinha extravasor, até bem dimensionado. Extravasor, a função dele é extravasar, jogar o excedente de água para que o barramento não sofra com esse excesso, com esse incremento da carga. Tá? Mas por que o extravasor não funcionou? Por que ela rompeu a margem esquerda? Por causa dessa foto aqui. O extravasor, quando ele foi entregue o projeto para o órgão de fiscalização, ele contemplava o quê? Trilhos e meios de que fosse possível colocar tábuas de madeira e controlar o volume de água armazenado, volume de água represado a montante. Pós-sinistro, né, pós o colapso, a equipe de fiscalização do órgão ambiental verificou que não existia mais as tábuas, nós conhecemos aí no mercado como stop log, onde a função delas seria eu vedar, eu obstruir a passagem de água e com isso controlar o nível de água ao reservatório.
Então, não existia isso, o empreendedor retirou essas tábuas de madeira e construiu uma estrutura de alvenaria. E para complicar, está visível nas fotos, a equipe de fiscalização identificou, foi construído mecanismos, sacos de areia, mecanismos para vedar, obstruir a saída de água nesse extravasor. Então, o que coube à represa? Simplesmente acumular, 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 sem controle. A água não teria como extravasar esse excedente, tá? Função do extravasor é extravasar o excesso de água. Verificou-se que esse empreendedor retirou o que foi de projeto, que eram tábuas de madeira, construiu uma estrutura de alvenaria e depois ainda efetuou obstruções com sacos de areia para acumular água, sem nenhum controle, sem nenhum acompanhamento de um profissional, visando que somente reter água no período de chuva, para que no período da seca ele tivesse condição de alimentar os pivôs para a irrigação, para a produção dele. Em nenhum momento ele preocupou com segurança, tá? Na foto embaixo aí, eu coloquei, não é referente a essa barragem, mas é referente a um outro barramento com características semelhantes. Com esse alto período de chuva que aconteceu em janeiro, com esse índice de chuva de 100 milímetros, repetindo, 100 litros por metro quadrado, o extravasor desse empreendedor deveria funcionar como dessa foto abaixo. A água vertendo, suja, lavando tudo, mas aliviaria a energia, aliviaria a carga hídrica da represa sobre o barramento. Não foi pensado nisso, né? Existia, então, pelas fotos aí da fiscalização, uma instalação inicial para colocar as tábuas, né, o stop log, para controlar de uma forma mais eficiente, mais contundente o nível do reservatório, mas essa característica que é muito comum em praticamente todos os barramentos. O proprietário do empreendimento, ele quer o quê? Obstruir as saídas de água, obstruir as formas de extravasar, para que ele retenha a maior quantidade de água em seu reservatório, para que ele não sofra, entre aspas, né, com o período de seca. Goiás é bem característico, nós temos 6 meses de chuvas e 6 meses de um período bem seco, onde vários reservatórios secam. Mas em função do quê? De não existir um acompanhamento com a recuperação das bacias hidrográficas. Fato esse que nos 2 últimos anos está sendo muito bem trabalhado, muito bem mapeado por todos os profissionais envolvidos, tá? Embaixo aí eu coloquei uma ilustração de como esse extravasor foi projetado e foi registrado e obteve a licença ambiental e a licença de uso de água, né, que é a outorga. No entanto, houve modificações, tá, com relação a isso. Essa modificação custou uma autuação de R$45 mil. Esse empreendedor já foi autuado em R$45 mil por causa desse detalhe, tá? Outro detalhe foi verificado. Essa barragem, assim como várias outras barragens no estado de Goiás, não tem um mecanismo que nós chamamos de descarga de fundo. O que é esse mecanismo de descarga de fundo? É uma tubulação embaixo que ela tem a finalidade de manter a vazão ecológica, tá? Ou vazão remanescente, que é a vazão que permite a vida do rio a jusante, a perenidade do rio a jusante. Em Goiás é normatizado em 20% da vazão de entrada, tá? 20% da vazão de entrada que alimenta a represa. Então, esse barramento específico não tinha essa descarga de fundo. Quando os órgãos de fiscalização têm esse conhecimento, exigem essa regularização. A forma de regularizar esse barramento não é fazer um rasgo nele e colocar uma tubulação embaixo para descarga de fundo, que também serve, gente, para promover um esvaziamento desse barramento em caso de necessidade de manutenção, tá? Mas quando eu não tenho isso no barramento, eu também não posso furar um barramento que, ou seja, uma barragem que não tem projeto, não tem um responsável técnico, não sabe quem fez, como fez, qual foi a compactação, não pode ser feito isso. Então, o que se é adotado hoje no mercado? Colocar sifão invertido. O que é sifão invertido? É colocar tubo ou mangueiras pegando água montante,
na represa, passando por cima da crista e jogando a jusante, de preferência mais afastado da parte final do talude a jusante, para que não aconteça lixiviação, não aconteça desagregação do material. Nessa barragem foi exigido isso, porque ela não tinha descarga de fundo. Foi instalado 2 tubos de 250 milímetros, tá? Para adaptar esse sistema de sifão invertido, de forma que ele pudesse jogar a jusante, no mínimo, né, os 20% de vazão remanescente ou vazão ecológica, que é proporcional à vazão de entrada. E outro detalhe, verificou-se após esse sinistro que esse sifão não funcionava. Primeiro, ele não seguiu o princípio básico da variação de gravidade. Para quem é da área de engenharia, nós chamamos de Bernoulli. Não seguiu o princípio de Bernoulli. A saída, a jusante, estava basicamente na mesma cota, na mesma altura a montante. Então, estava instalado, mas sem funcionar, sem eficiência. E para complicar, uma dessas tubulações estava amassada, totalmente obstruída. Nas próximas fotos vai ficar bem claro isso. Aqui, estava amassada, obstruída. Ficando claro que o sifão que deveria corrigir a vazão ecológica, deveria corrigir a descarga de fundo, estava inoperante, inadequado, instalado de forma incorreta, tá? Endossando o quê? A necessidade frequente do empreendedor acumular mais e mais água no seu empreendimento. Esse detalhe do sifão custou a ele uma autuação de R$5.000, tá? Então já temos R$45.000 de autuação em relação à área inundada ser divergente do que foi registrado. Já temos R$45.000 de outra atuação em função do extravasor estar obstruído. E já temos agora 5.000 de autuação também em função da descarga de fundo estar obstruída ou não funcionando, tá? O resultado disso foi claro. O barramento já estava trabalhando com 30% da carga de registro, veio uma chuva de 100 milímetros, 100 litros de água por metro quadrado, incrementando. Essa água represada não teve por onde sair, tá? Porque os extravasores estavam obstruídos, a descarga de fundo estava obstruída, estava inoperante também, por diferença de cota em relação à instalação. O resultado foi o colapso dela, danos aos recursos hídricos, estimados em 45, estimados não, autuados em 45 para o extravasor, 45 para o aumento de área inundada, 5.000 para descarga de fundo, né, o sifão invertido, que não estava operante. E teve mais 5.000 por não ter feito o cadastro. Essa barragem, pelas características dela, ela deveria ter sido cadastrada até 31 de dezembro de 2019. Mas esses 5.000 eles vão poder recorrer porque anteontem foi lançado uma nova instrução normativa, né, 01/2020, e ontem teve uma outra palestra online que prorrogou esses prazos até o final desse ano, tá? 31/12/2020. Então, coube agora o empreendedor, devidamente, todo esse transtorno. Quase 100.000 em danos já autuados, né, em função de danos aos recursos hídricos. Ainda tem os danos ambientais, que o professor Marcos utilizou o drone para fazer os levantamentos e vai observar e vai explanar para vocês. Danos materiais, houve casas destruídas, ruas destruídas, veículos destruídos, e o empreendedor ainda vai responder crime. Ele foi indiciado por crime ambiental na Delegacia de Meio Ambiente. Um prejuízo para todos, tá? Pela negligência e imprudência e não ter observado a segurança do barramento e a estabilidade do talude. E para finalizar essa etapa minha, eu volto depois para a gente responder perguntas, uma frase do século XIV, XV, do Leonardo da Vinci. Se tens que lidar com a água, consulta primeiro a observação, depois a razão. Aí sim eu entro com a razão, os cálculos, vou mitigar os problemas. E de novo, gente, barragem
O risco existe e sempre vai existir. Agora, a barragem não foi feita para entrar em colapso. E ela entra em colapso não por culpa de São Pedro, ela entra em colapso por falta de manutenção. Tá bom? Nós vamos passar agora um pequeno vídeo, né? E posteriormente o professor Marcos segue com a explanação. Obrigado a todos. Professor Warley Jonathan, pode colocar o próximo vídeo. Muito bem, meninos. Uma boa noite para quem chegou depois. Ainda não, né? Muito bem, uma boa noite, meninos, para quem chegou depois da nossa abertura. Né? Lembrando que eu sou o professor Jonas Tavares, professor de Física do curso de Engenharia, e é sempre um prazer poder estar com vocês em mais uma semana, né, de engenharia, sendo que é o 12º encontro de gestores ambientais e a 8ª, né, semana de engenharia aqui do Centro Universitário Unianhanguera. Nós agradecemos toda a equipe que está empenhada, agradecemos aos palestrantes, professor Elias, professor Vinícius, Marcos Vinícius e todos os demais. E por trás dos palestrantes tem toda uma equipe aqui nos laboratórios preparando, planejando para que esse evento pudesse acontecer da melhor forma possível. Pessoal do TI, do marketing, todo mundo envolvido no processo, tá? Então, nosso muito obrigado, agradecemos a cada um de vocês por estarem empenhados também, né, em estar participando, fazendo o número. A gente sente falta daquela movimentação toda nos corredores da semana de engenharia, mas estamos nós aqui através do meio virtual, ok? Muito bem, agora nós vamos passar a fala para o professor Marcos Vinícius, ele vai dar continuidade à palestra de utilização de drones na investigação de passivos ambientais. O professor Marcos Vinícius é professor aqui no Centro Universitário Unianhanguera, professor de vocês, né? Ele é graduado em Geoprocessamento pelo IFG, mestre em Geografia Física pela Universidade Federal de Goiás. Ele é fiscal ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SAMED, Goiás, e professor aqui do Centro Universitário Unianhanguera. Então, com a palavra, professor Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Nosso muito obrigado ao professor Elias. E no final, o professor Elias volta também aí com a resposta às perguntas. Seja bem-vindo, professor Marcos. Obrigado, boa noite a todos os professores, professor Elias, professor Jonas, né, e toda a equipe que está presente aí na instituição para que essa palestra possa estar acontecendo. Eu vou estar compartilhando a apresentação.
Acho que não... Tá visualizando? Ainda não, professor Marcos. Sim, agora sim. Agora sim, né? Uhum. Bom, pessoal, como o professor Elias já explicou, né, essa barragem ela está localizada no município de Pontalina e ela ocorreu no mês de janeiro de 2020, desse ano. Né, e foi a primeira vez que nós utilizamos essa geotecnologia, né, chamada drone, né, conhecida também como VANT, veículo aéreo não tripulado. Tá? Então, o professor Elias explicou os motivos do colapso dessa barragem e agora vamos entender, né, o dano ambiental que ocorreu por causa desse colapso. Tá? Bom, a gente precisa entender quais são os equipamentos, quais foram os meios utilizados para a gente poder estar calculando esse passivo ambiental. Então, nós utilizamos essa aeronave, né, é um Phantom 4 Advance, da empresa DJI. Não queremos fazer propaganda, né, mas ela domina 80% do mercado mundial, né, de drones. Por mais que o Brasil e outros países produzam equipamentos muito bons, né, essa empresa ela acaba produzindo equipamentos confiáveis, né, e equipamentos com alta tecnologia. Então, para poder fazer esse levantamento, foi utilizado essa aeronave, o Phantom 4 Advance. É uma aeronave com categoria de multirotor, né? Então, nós temos essas hélices apontadas para cima. E nós temos aeronaves de asa fixa, né? Que é uma outra tecnologia, porém é uma geotecnologia, né? É uma outra maneira de fazer o mapeamento, porém ela tem a mesma finalidade. Para poder tratar esses dados, né, essas imagens capturadas pelo drone, foi utilizado um software russo chamado Agisoft Metashape. É um software também que domina o mercado mundial, né? Na verdade, nós temos dois softwares aí que trabalham com processamento de imagem de drone, que é o Agisoft, que é esse software russo, e nós temos o Pix4D, que é um software suíço. Esses dois softwares dominam completamente essa área de processamento de imagem de drone, tá? Softwares livres de drone, a gente tem muito pouco, mas não é muito aceito ainda pelo mercado, devido à má qualidade dos produtos que ainda é gerado, tá? Em seguida, nós pegamos esses dados produzidos e processados, né, pelo software Agisoft e levamos para o software livre QGIS, né, que é o software livre mais utilizado no mundo, né, principalmente aqui no Brasil, né? Então, vários órgãos do Brasil, né, todos os órgãos, na verdade, aqui do estado de Goiás, utiliza esse software desde o processamento. É um excelente software, um software que trabalha também com processamento digital de imagem e trabalha com a parte de análises, né? Porém, ele ainda não consegue fazer o processamento das imagens do drone, tá? Então, esse software é o software que eu já trabalho com ele há 8 anos, é o software que eu utilizo na secretaria e utilizo também aqui na instituição, né, na Unianguera, nas disciplinas de geoprocessamento, SIG, para os cursos de arquitetura, engenharia civil e agronomia. Tá? Então, esse foi o equipamento que nós utilizamos e os softwares que foram utilizados para estar processando essas imagens aí. Bom, o drone, ele trabalha com dois tipos de voos. Nós temos o voo livre e nós temos o voo fotogramétrico. O voo livre é aquele voo que a gente dá o comando para o drone, por meio do controle, e o drone instantaneamente obedece esse comando. Né? É como se fosse um carrinho de controle remoto ali, tá? Mas ele é munido com uma câmera. Então, a gente consegue acessar locais de maneira instantânea. Esse é o voo livre, tá? Usado também aqui em inspeção de barragem, né? Na área ambiental, na área de engenharia, arquitetura, na área de agricultura, enfim, em várias áreas, tá? Então, por meio do voo livre, a gente consegue fazer a visualização, né, de uma maneira geral, uma maneira bem próxima, conseguimos filmar e conseguimos tirar foto. E também conseguimos só fazer visualização na tela ali do celular ou do tablet, tá? Sem a necessidade de tirar foto ou fazer a filmagem. Então, essa é a característica do voo livre. Então, quando nós chegamos nessa barragem, né, recebemos a notícia
do rompimento dessa barragem, nós automaticamente deslocamos até esse local e a primeira coisa a ser feita foi o voo livre, né, para a gente poder fazer o reconhecimento da área, para a gente poder enxergar onde que foi, por onde que essa água caminhou, né, por qual foi o percurso que ela fez. Tá? E a gente começou a estar registrando onde que estava cada variável que nós achávamos necessárias em campo e fazer essa visita. Ok? Então, eu trouxe essa sequência de imagens, né? No canto superior esquerdo, nós temos o percurso que essa água fez, é uma área de agricultura do lado direito e do lado esquerdo, uma área de pastagem. Tá? Então, nesse quadro de fotos aqui, a gente conseguiu tirar fotos e filmagem também por meio do voo livre. Tá? Esse aqui é um outro quadro de fotos que a gente consegue estar visualizando um pouco mais perto. Né? Apesar que a gente tem imagens melhores aí para a gente poder estar colocando, mas essas fotos foram tiradas nesse voo livre. Então, foi o primeiro registro que nós fizemos quando chegamos lá no local. Né? E automaticamente a gente já pegou as informações e mandamos para Goiânia, né, para poder estar discutindo quais são as ações, né, se tinha risco de uma próxima barragem ser rompida e por aí vai. Então, o primeiro passo nosso foi fazer esse voo livre. Tá? Pessoal, nós fizemos o voo fotogramétrico, que nós chamamos de voo planejado, né, que é o segundo tipo de voo que o drone nos possibilita fazer. E o que significa esse voo fotogramétrico? Ele permite a gente obter imagens sequenciais do terreno. E por meio dessas imagens sequenciais do terreno, eu consigo gerar o grande produto que nós chamamos de mosaico e de modelos digitais de elevação. Tá? Mas para isso, a gente precisa fazer o planejamento desse voo. Tá? E para fazer o planejamento desse voo, foi utilizado o aplicativo Drone Deploy, que é o aplicativo desenvolvido pela própria fabricante do drone, aplicativo gratuito. Qualquer pessoa tendo o drone ou não, né, ter comprado o drone ou não, ele tem acesso a esse aplicativo. E a gente começa a inserir informações, né, começa a fazer o plano de voo, para posteriormente o drone seguir esse plano de voo. Então, a gente pode observar que o primeiro passo foi delimitar a área onde eu quis que o drone fosse. Né? Então, eu fiz essa delimitação e coloquei o drone para poder voar a 120 metros acima do solo, gerando para mim uma resolução espacial de 3,6 centímetros. Né? O que seria essa resolução espacial, esse GSD? Imagine a gente pegar 3,6 centímetros do terreno e colocar dentro de um pixel. Né? A gente pode pegar uma imagem, dar o zoom, a gente vai ver aqueles quadrados. Aquilo ali é o pixel. Tá? Então, imagine a gente pegar 3,6 centímetros do terreno no solo, né, essa unidade, e colocar dentro de um pixel. Né? Então, a gente tem a nossa resolução espacial de 3,6 centímetros. Só para vocês terem ideia, a melhor imagem de satélite hoje que nós temos disponível aí, ela está na casa dos 40 centímetros a 50 centímetros. Tá? É a melhor imagem de satélite que nós temos e é muito cara essa imagem. Tá? Então, nós estamos falando em uma resolução espacial de 3, 4, 5 centímetros, enquanto imagem de satélite de melhor qualidade possível que existe no mundo, estamos falando de 40 centímetros. Então, a gente consegue ver a diferença na qualidade dessas imagens, começando pela resolução espacial. Bom, após inserir essa informação, ele já me traz aqui o que vai acontecer em campo. Ele já me fala que esse voo aqui ele vai durar quase 14 minutos. Ele vai percorrer 43 hectares, ele vai tirar 230 imagens do terreno, sequenciais, de forma automática, e ele vai gastar uma bateria. Né? A bateria tem uma capacidade, dependendo da bateria, de até 30 minutos. Né? Ele é ligado, porém parado, mas tem os efeitos do vento, né, as intempéries aí, que acaba diminuindo esse tempo da bateria. Então, ele já calculou tudo isso para mim. Né? Se eu fizesse uma área maior, nesse mesmo plano de voo, ele poderia ter colocado aí 2, 3 baterias, né? De acordo com a capacidade da bateria que eu estou usando. Né? E caso ele colocasse 2, 3 baterias, quando a primeira bateria acabasse, né, ele retornaria aonde eu estou
eu trocaria essa bateria e, em seguida, ele volta aonde ele parou e termina o mapeamento, tá? Na tela seguinte, a gente precisa adicionar mais informações. E eu trago para vocês aqui duas informações importantes, que é esse front overlay aqui, que é a sobreposição frontal e, em seguida, embaixo, a sobreposição lateral. Tá? Para que serve essa sobreposição lateral e frontal? Ela serve para dois motivos. O primeiro motivo é para evitar buracos no meu mosaico, né? Após coletar as imagens, a gente processa as imagens, ele vai gerar um único arquivo, esse mosaico. Então, para evitar buracos, ele tira várias fotos com sobreposição, porque se uma foto não der certo, ele vai ter outras fotos ali, ok? E nós temos também um outro motivo para estar utilizando essa sobreposição lateral e frontal, diz respeito a obter informações de relevo, né? Diferenças de nível, cotas, curva de nível. Então, por meio dessa sobreposição, nós aplicamos técnicas de estereoscopia que permite a gente fazer essa visualização em 3D, em 3 dimensões. Eu não sei se vocês já viram como que é a gravação de um filme em 3D. São duas câmeras, uma do lado da outra, para poder fazer a filmagem, né, do filme. Aqui é um pouco diferente, não tem duas câmeras, tem uma câmera, porém, ele aplica essa sobreposição. Então, a gente define, né, dependendo da área, se a gente for trabalhar com a área urbana, igual eu estava trabalhando na engenharia civil, com a parte de cadastro técnico, a gente já usa uma sobreposição maior. Então, a gente já descobriu, por meio de teste, que a gente tem que colocar uma sobreposição maior. Como a gente está aqui trabalhando uma área rural, uma área mais extensa, né, uma área ambiental, a gente trabalha com uma sobreposição aí de 75%, 65%, até menos. Tá? Então, a gente entra com esses valores, em seguida, fecha-se, né, o plano de voo e coloca o drone para voar. O drone ele vai seguir todo esse percurso. Ok? Aqui, eu dividi todo esse levantamento, né, por onde a água percorreu dessa barragem que houve colapso, eu dividi ele em 4 voos, né, gastando em cada voo uma bateria. Tá? Então, observe que nós temos a parte de cima o primeiro voo, depois tem o segundo, o terceiro e o quarto voo. Eu poderia ter feito um único voo, né, com várias baterias, mas eu achei mais prudente estar dividindo ele em vários voos, devido ser uma distância longa, linear, né? Não que a área é grande, mas linearmente ela é enorme, né? Então, achei mais prudente estar dividindo essas áreas aí em 4 voos para estar fazendo o mapeamento. Bom, após a aquisição, né, após o voo, nós pegamos as informações que estão no drone por meio de um cartão e adicionamos ele no software de processamento. Igual eu falei aqui, o AgiSoftware Metashape. Então, a gente começa a fazer o processamento dessas imagens. Então, na parte de baixo aqui, ó, vocês podem ver que aqui tem todas as fotos do primeiro voo. Tem 230 fotos aqui. Então, por meio do processamento, é feita a junção dessas fotos. Tá? E essas fotos, elas estão georreferenciadas. Tá? Ela tem um pouco de distorção, né? Porque não foi usado pontos de controle, mas ela tem sim um certo georreferenciamento que consegue nos atender perfeitamente na hora de fazer qualquer tipo de cálculo na área ambiental. Tá? Então, nós utilizamos esse software e a gente fez uma sequência de processamento. Né? Só para vocês terem ideia aí, utilizando meu computador, que é um Core i7, ele demorou 6 horas para estar processando essa área de 40 hectares. Né? Meu computador é antigo, mas ele conseguiu processar aí em 6, 7 horas esse primeiro voo, né? Porque são dados com altíssima qualidade, porém são dados pesados. Né? Bom, então esse aqui é o primeiro grande produto que o drone ele nos possibilita, né? Que é o mosaico. Com esse mosaico aqui eu consigo extrair informações, né, de latitude, longitude, x, y, consigo extrair informações altimétricas também. E eu eu tenho que estar utilizando esse mosaico em um software de geoprocessamento,
né, um software como o QGIS, o GVSig, ArcGIS, o Envy, o Herdes, tem uma série de softwares de geoprocessamento, mas também eu posso estar utilizando em softwares de CAD, tá, como AutoCAD, Revit, SketchUp. É possível a gente estar trabalhando com esse mosaico, um arquivo pesado, porém a gente acaba mudando o formato dele para a gente poder estar tendo um arquivo mais leve, mais tranquilo, sem perder muito a qualidade. Então, a gente consegue, após inserir essas imagens dentro de um software específico, a gente consegue estar obtendo coordenadas de qualquer ponto, de qualquer trecho desse mosaico aí, de latitude, longitude, ou seja, o TM, tá? E assim como extrair as métricas das imagens, né? Cálculo de distância, de área, de perímetro, volume, perfil e por aí vai. O segundo grande produto, o drone... agora eu vou falar dele. Então, esse aqui é o mosaico, só para a gente finalizar. Esse daqui é o mosaico, né? A junção dos 4 voos. Né? Então, eu coloquei os 4 voos dentro de um arquivo e coloquei os arquivos vetoriais, shapefile ou DWG, né? Da rodovia, do limite do barramento e das principais hidrografias da região aí. Então, a gente pode ver que nesse mosaico final, que o drone, que o colapso da barragem, ela teve um percurso de 5 quilômetros. Né? Então, foi necessário fazer esse levantamento, 4 voos, né? E a gente consegue observar também que ela impactou 2 rodovias importantes, que é a GO 215, que é a GO que liga Pontalina e Idealina, né? E aos demais municípios, até chegar ao município de Goiânia. E temos também a GO 040, tá? E o município de Pontalina, ele fica aqui, ó, entre a GO 215 e a GO 240, ele fica nesse buraco aqui, ok? E o segundo grande produto, agora sim, né, nós temos os modelos digitais de elevação. Por meio desses modelos digitais de elevação, a gente consegue gerar uma infinidade de produtos. A gente consegue gerar curva de nível, volume de corte em metros cúbicos, né, volume de aterro, né, erosões. A gente consegue determinar os perfis, né, a gente consegue extrair informações de altimetria de um ponto a outro e por aí vai. E a gente consegue também estar mesclando esse modelo digital de elevação com a nossa ortofoto. Então, na ortofoto, a gente vai ter também informações XY e vai ter informações altimétricas, tá? E ele possibilita também a gente estar visualizando ele em 3D, em 3 dimensões. No final da apresentação, eu vou estar mostrando um vídeo para vocês de como que a gente pode estar visualizando isso em 3D, tá? Então, esse aqui é o grande produto. Bom, então, pessoal, a gente fez o planejamento do voo, a gente voou com o drone, a gente processou as imagens do drone, agora nós vamos para a análise, tá? Então, na imagem esquerda, nós podemos ver imagens do Google, né, dessa plataforma Google, tá? Nós estamos utilizando aqui uma imagem de satélite de alta resolução, ela tem 1 metro de resolução espacial, e do lado direito nós temos a imagem do drone, tá? Essa imagem aqui, pessoal, ela não foi tirada do voo livre, tá? Ela já foi tirada do voo fotogramétrico. Somente pelo voo fotogramétrico, né, dos produtos do voo fotogramétrico, que são os mosaicos e os modelos digitais de elevação, é que nós conseguimos extrair as métricas da imagem, tá? Então, não adianta a gente fazer só o voo livre e tentar fazer alguma medida que nós não iremos conseguir. Bom, essa imagem aqui é a imagem mais próxima do colapso da barragem, né, do local onde houve o colapso. Podemos ver que a imagem ela não perdeu a qualidade, a gente consegue ver com requinte de detalhe o local onde ocorreu esse colapso, tá? E aí nós começamos a extrair informações desses dados, né, do mosaico e dos modelos de elevação, tá? Então, são dados que serviram tanto para nós, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e como para a Polícia Civil, Bombeiro, Defesa Civil, que montou seus relatórios, então a gente consegue extrair uma infinidade de informações, tá? Então, nesse caso aí, a distância entre eles deu 31 metros, quase 32 metros. A gente consegue calcular distâncias verticais, distâncias inclinadas também. Podemos ver aí 8 metros da altura do talude, né? Isso vai depender de alguns pontos.
Conseguimos também gerar as curvas de nível de qualquer ponto, de qualquer voo que nós fizemos aí, tanto do voo 1 ao último voo, nós conseguimos gerar essas curvas de nível após tratar os dados, tá? E conseguimos também gerar o perfil do terreno. Nesse caso, eu peguei como exemplo aí o próprio local do rompimento. Então, a gente consegue ver perfeitamente, tanto no visual, né, sem o perfil, e também olhando o perfil, a gente vê que ele acompanha, de fato, a área do colapso, tá? Essas informações aqui, elas podem ser feitas pelo drone, igual foi feito aqui agora, né, igual foi feito na época, melhor dizendo, mas também pode ser feito por nível, por teodolito, por estação total, por GPS geodésico e por aí vai, tá? Mas aqui no drone a gente conseguiu obter essa informação de uma maneira muito mais rápida, né? E nós podemos também calcular o volume, né? O volume de terra desse solo erodido, vamos dizer assim. Imagine a gente fazer isso com estação total, né? Com nível, a gente tem que descer, né? Como é que seria feito isso? Né? Quanto tempo demandaria? Né? E aqui, após o processamento, a gente consegue delimitar o volume de terra, que nesse caso aí deu aproximadamente 830 metros cúbicos de terra erodido nesse trecho aí, tá? Poderíamos ter aumentado mais um pouco aqui para poder calcular essa parte? Poderia, né? Ou ter diminuído. Então, a gente que define essa área aí. Então, rapidamente, a gente conseguiu obter o volume de solo erodido nesse software, por meio desses modelos tridimensionais. Agora vamos dar uma olhada no extravasor lateral, que o professor Elias já comentou. Então, do lado esquerdo, nós temos a imagem do Google, né? E do lado direito, nós temos a imagem do drone. Então, a gente consegue ter uma comparação com o passado com a imagem atual, tá? Dando um zoom aqui nessas duas áreas, nós conseguimos ver mais detalhes, né? Aquela imagem que o professor Elias mostrou, né, do extravasor com essa construção imprudente de alvenaria e com esses sacos aí, a gente consegue estar visualizando também por aqui e extraindo informações. E muitas vezes a gente não consegue, pessoal, ter acesso ao local devido ao material segregado ali, a gente não consegue percorrer, por mais que a gente já trabalhe há muito tempo com isso, né, já trabalha com desmatamento, está acostumado a percorrer grandes áreas, a terrenos com muita declividade, tem situações que a gente não consegue adentrar e o drone ele nos possibilita a fazer isso. E essa área aconteceu isso, tá? Então, essa outra área que é um pouco mais à frente, aquele segundo quadrado que eu mostrei para vocês, a gente consegue estar visualizando em 3 dimensões e estar calculando também, se for necessário, qual é o volume de terra para poder preencher esse buraco, por exemplo, aí, ou para poder organizar ele, enfim, a gente consegue extrair curva de nível, qualquer métrica voltada para a fotogrametria, a gente consegue estar extraindo dessas imagens aí, ok? Bom, em relação à degradação das áreas de preservação permanente. Bom, do lado esquerdo, nós temos aí a imagem do Google, a imagem do passado, né? Nós temos uma linha em azul, que é o limite do córrego, já está aí, e das outras 2 linhas é a área de preservação permanente, tá? Então, como ele é um córrego que tem ali 1,5 a 2 metros de largura, a área de preservação dele tem que ser de 30 metros, de cada lado, tá? Então, tem que ter vegetação em cada lado do córrego aí, nesses 30 metros, tem que ter a vegetação. Por mais que a gente está vendo ali na parte de cima, principalmente nessa setinha aqui, pouca vegetação, né? Na verdade, se a gente não está vendo vegetação nessa parte de cima, eu considero como uma área bem preservada aqui, né? Em relação a outras áreas de preservação permanente que a gente vê pelo estado aí, ela tem até uma certa qualidade ambiental, essa área de preservação permanente, ok? Bom, com o colapso da barragem, aconteceu isso nesse mesmo local, ok? Então, houve o alargamento do córrego e houve a destruição de vegetação, tá? Derrubando a vegetação e também, né, mexendo na toda a parte biótica dessa região. Então, dando um zoom aqui, a gente consegue ver nitidamente as árvores, né, deitadas, vamos dizer assim, ocasionadas pela
força da água abrupta. Aqui é uma outra imagem também da área, de uma área de preservação permanente. Nós podemos ver que a margem esquerda do nosso córrego aqui, ela está bem preservada. Do lado direito, ela não tem vegetação, tem algumas árvores aqui, mas que são mangueiras. Tá? Então, aqui a vegetação é muito rala, né? Algum pasto sujo aqui. E do lado esquerdo nós temos uma vegetação, uma vegetação bem formada aqui. E do lado direito a gente tem o estrago da água, né? Então, a água ela invadiu bem a vegetação. Né? Muitas vezes a gente acha que ela vai só seguir o corpo hídrico aqui, vai alargar um pouco. Não, ela consegue, né, interferir em extensas áreas, né? A mancha de inundação dela pode ser muito grande, tá? E esse aqui é a mesma área, eu só dei o zoom, e agora a gente começa a qualificar esse dano ambiental. Então, olha só, nós temos aí o corpo hídrico no meio, que é essa linha azul, né? Nós temos as duas linhas verdes, que é a área de preservação permanente, que tem 30 metros de cada lado, e nós temos esse polígono vermelho. Esse polígono vermelho diz respeito à degradação ambiental dentro da área de preservação permanente, ok? E esse polígono amarelo diz respeito também a uma degradação ambiental, porém fora da área de preservação permanente. Então, a gente começa a qualificar esse dano ambiental. Isso é muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque na hora que a gente for lavrar o auto de infração, são valores diferentes. A tipificação da legislação ela é diferente. Só para vocês terem ideia, a degradação dentro da APP ela é R$5.000 por hectare ou fração, ok? E fora da APP é R$1.000. Então, há uma diferença de valores aí. Uma outra diferença que a gente vê, que a gente precisa, né, fazer essa qualificação desse dano ambiental, diz respeito aos processos subsequentes a essas tomadas de decisões. Por exemplo, essa área de desmatamento dentro da APP, ela já é uma área que entra na esfera criminal, tá? Então, a gente fez todo o procedimento e encaminhamos para a Polícia Civil. Então, ele vai ser processado criminalmente, né? E, então, essa é uma informação muito importante, porque praticamente toda barragem que romper, ela vai estar danificando a APP e, por conseguinte, o proprietário, o responsável técnico ali, ele pode estar respondendo isso na esfera criminal. Tá? E fora da APP, não, é só na esfera administrativa, só na secretaria mesmo. No polígono vermelho, corre dentro da secretaria e também na esfera criminal, na Polícia Civil. O amarelo, não, o amarelo é só com a gente lá na parte administrativa mesmo. Tá? Então, a gente começa a qualificar esse dano ambiental aí. Esse aqui é uma outra figura mostrando novamente as árvores no chão, e a gente consegue também tá vendo erosões, pessoal, tá? Então, teve situações que a área já tinha erosão, a erosão já estava estabelecida, né? Já estava, como é que eu posso dizer? Ela já estava, ela já não havia mais uma progressão dessa erosão, ela já estava estabilizada, ok? Mas com esse colapso, né? Ela acabou piorando, aumentando essa erosão. E temos situações também que a erosão ela foi criada, tá? No local não tinha erosão, era vegetação normal, ou era uma área sem vegetação, e acabou surgindo novas erosões aí. Então, foi um outro dano ambiental identificado por meio do drone, tá? Essa imagem aqui mostra essa vegetação dentro da erosão, ok? Aqui é uma outra imagem mostrando uma erosão, tá? Com vegetação, erosão sem vegetação, erosão dentro da área de preservação permanente ou fora. Então, todas as situações possíveis de degradação ambiental ocorreu nesse colapso da barragem, tá? E a gente pode também extrair algumas métricas, né? Então, foi possível a gente calcular a altura dessa erosão. E a gente conferiu isso em campo com a trena, tá? Então, o valor chegou muito próximo, são valores bem parecidos, tanto coletado em campo com a trena,
tanto coletado pelo software, né? Por eu dar aula, estar sempre orientando, sempre busco estar fazendo essas validações, né? Eu acho muito importante a gente estar validando, né, o que o software faz. E eu trago para vocês aqui uma imagem da ponte da GO 215, como eu já disse, é uma ponte que liga, uma estrada, né, que liga o município de Edalina até chegar ao município de Goiânia, tá? Então, essa imagem é antes do colapso. E do lado direito aqui, nós temos o dano ambiental e também a parte de infraestrutura dessa ponte, ela foi atingida, né? Nós chegamos lá, a rodovia ela já estava interditada, esperando que os técnicos da GoInfra chegassem para poder avaliar o dano, né? E certamente o proprietário rural, ele arcou com esse prejuízo, né? Acho que, creio eu, todos os custos que a Getop teve, né, de contratação emergencial, certamente colocou na conta do proprietário, tá? Dando um zoom aqui, a gente consegue ver um pouco melhor essa degradação ambiental na ponte da GO 215, ok? Nós podemos ver essa árvore aqui, pessoal. Eu destaquei essa árvore aqui, nós conseguimos calcular o tamanho dessa árvore, deu 10 metros aí o tamanho dela, né, de ponta a ponta. Então, essas imagens são importantes porque muitas vezes, não só numa situação como essa, de rompimento, de barragem, ou um desmatamento comum, né, muitas vezes na defesa a pessoa coloca que a árvore era baixa, que não dava rendimento lenhoso, né, então são situações que a gente consegue comprovar o porte de árvore presente na região. Então, a gente consegue obter essas informações, tá? E essa informação também de distância da árvore, né? O tamanho dessa árvore aí, a gente verificou em campo com a Trena também. Então, são valores que a gente já consegue validar e ter confiança total no drone e no processamento dessas imagens nesses softwares que eu relatei, tá? Um outro exemplo aqui é da outra GO muito importante também, a GO 040, do lado esquerdo, novamente a imagem do Google, antes do colapso, e do lado direito, né, já com o colapso. Então, a gente consegue ver nitidamente, principalmente aqui do lado esquerdo, que essa vegetação aqui foi totalmente devastada, tá? Totalmente devastada aqui. Então, toda essa área entrou no cálculo do auto de infração, né, da precificação do auto de infração, que infelizmente teve que ocorrer, né? Ninguém gosta de fiscalização, de ser autuado, mas uma situação como essa se faz necessário a aplicação do rigor da lei. Então, a gente, dando o zoom aqui, a gente consegue ver o dano ambiental e até estruturas das pontes, da ponte ali, né? A gente consegue obter essas informações. Eu trouxe também uma ponte de uma estrada vicinal. Eu não fui nessa ponte, quando eu fui em campo, eu fiquei 4 dias lá, em Pontalina, desde o dia que rompeu até o término do voo, né, fiscalizando outras barragens que poderiam também estar ocorrendo o colapso naquela região. Então, eu fiquei lá 4 dias, mas eu não tive acesso a essa ponte. Mas, pelas imagens do drone, eu percebi que essa ponte aí, ela não caiu, né? Na minha cabeça, eu achei, nossa, todas as pontes ali de chão, ali de estrada de terra vai cair. E não caiu, pelas imagens que eu vi aqui, né? Pode ser que ela tenha caído, né? Ou algum efeito que eu não tenha enxergado aqui, mas pelas imagens eu percebi que ela ficou intacta. Ela pode ter passado por cima, né? Mas rompido, creio eu que não tenha rompido. Esse aqui é o zoom dessa ponte de terra. E vamos entrar agora na parte de edificação. Então, novamente, no canto superior esquerdo, nós temos a imagem do Google, tá? Bem nesse cantinho aqui, eu não sei se vocês estão tendo acompanhamento com o meu mouse, mas bem nesse cantinho aqui tem uma edificação, ok? Tá? Então, a barragem está aqui para cima, na parte norte da imagem, né? Ele vai acompanhando o curso hídrico. É assim que nós pensamos, né? Mas não. Nessa imagem aqui, ó, nós podemos ver que a água, ela não acompanhou 100% o corpo hídrico, ela passou por cima aqui, criando uma ilha, né? Passou por cima dessa ponta, vamos dizer assim,
ok? E a gente dando um zoom nesse quadrado vermelho aqui, nós podemos ver a edificação toda espatifada aí. Graças a Deus, né, que nenhum morador se encontrava nessa edificação, né? Então não houve mortes de pessoas, né? Inclusive, quando eu cheguei lá, eu perguntei para a Defesa Civil se ela precisava do drone para poder fazer a busca, né, verificar se tinha algum corpo em algum lugar. Ela falou que até então não tinha notícia de nenhum óbito na região. Tá? Então a gente utilizou mesmo, foi só para a parte de investigação dos motivos do rompimento da barragem e o registro fotográfico e por vídeo, e também para o passivo ambiental. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver a edificação toda espatifada, né? Perfeitamente. Se a gente dá o zoom aqui, a gente vai ver mais detalhes na imagem. Tá? E eu trago essa outra edificação, só a título de curiosidade. Essa edificação aqui, a água chegou nela, mas ela não foi danificada, porém, é uma grande edificação que foi construída em 2019, um galpão 2019. Certamente contratou um profissional, um técnico em edificações, um engenheiro civil, para poder construir essa edificação, esse galpão, e não foi observado, né, que estava dentro de uma área de preservação permanente. Então, incrivelmente, nós estamos no século XXI, em pleno o ano 2020, ainda nós temos grandes construções sendo feitas dentro de área de preservação permanente. Tá? E nós temos também, além do prejuízo ambiental, nós temos o prejuízo financeiro, né, ao proprietário. Eu não esqueci dele, né? Prejuízo financeiro, aquele prejuízo, aquele benefício que ele tinha da barragem, ele já não tem mais, tá? Porque além de ele ser proprietário da barragem, ele era usuário da barragem, né? Então ele utilizava a barragem para poder estar irrigando o seu pivô. E o pivô dele, os dois grandes pivôs que ele tem, são pivôs de semente, vinculada a uma grande multinacional, né? Então, são pivôs que vão produzir semente, essa multinacional vai vender essa semente para os demais produtores rurais, né? Então, ele estava explicando para a gente que o prejuízo dele era enorme e tal, enfim. Então, teve esse prejuízo também ao proprietário, que ele vai ter que proceder de duas maneiras, né? Ele foi notificado para poder estar arrumando a barragem, ou ele está descomissionando essa barragem, né? Então, ela vai deixar de existir, ou ele vai ter que refazer essa barragem. Então, ele também foi notificado a apresentar o que ele vai fazer com essa barragem erodida, e com essa barragem que entrou em colapso, tá? Então, no canto superior esquerdo aqui, tá, que eu não coloquei na imagem aqui, tá a área irrigada dele, uma área enorme, tá? Ele foi um dos pioneiros na implantação de pivô, né, nessa região de Pontalina, uma pessoa muito bem conhecida na região. E nós geramos uma sequência de mapas, tá, pessoal? Eu trouxe para vocês aqui o mapa 01. Esse aqui é o mapa de toda a área. Então, foi calculado um desmatamento total dentro da área de preservação permanente de 10,5 hectares, tá? Que são esses polígonos, essas poligonais em vermelho. E nós temos em amarelo o desmatamento fora da APP, né? Igual aquele exemplo que eu mostrei, que deu 1,18 hectares, tá? E a gente consegue perceber nesse mapa a abrangência, por quantos quilômetros essa água caminhou. Foi por mais de 5 quilômetros, né, que essa água passou, dando prejuízo ao meio ambiente e a propriedades vizinhas ali. Ok? Então, nós geramos esse mapa para estar fazendo os relatórios a respeito desse rompimento. E, por fim, tivemos que fazer o procedimento, tá? Fizemos o auto de infração, eu ia colocar o auto de infração aqui, mas achei mais prudente estar colocando só a escrita. Então, ele foi multado por fazer degradação em 10,7 hectares de vegetação nativa, em área considerada de preservação permanente, ocasionado pelo rompimento do barramento localizado no entorno das coordenadas XY,
Fuso 22 Sul, é muito importante a gente estar colocando isso, eu sempre ensino isso para os alunos da engenharia civil, da arquitetura e da agronomia, colocar o fuso, porque o estado de Goiás pertence ao fuso 22 e ao fuso 23. Nós temos aqui o Datum Siglas 2000, então nós temos que colocar isso no auto de infração, tá? Localizado na Fazenda São Lourenço, município de Pontalina. E agora vem a tipificação. Se a gente adotar a legislação na maneira mais simples possível, nós aplicaríamos uma multa de R$55 mil, porque é R$5 mil por hectare ou por fração. No caso, nós temos aí 10 hectares, mais uma fração de 0,7 hectares, né? Então, daria uma multa aí de R$55 mil, né? Uma multa relativamente baixa para um dano ambiental muito grande. Porém, eu acionei dentro da legislação os agravantes, tá? E eu destaquei 4 agravantes: afetando ou expondo a perigo de maneira grave à saúde pública ou ao meio ambiente, decorrente para danos a propriedades alheias. Então, nós vimos que propriedades vizinhas foram atingidas, atingindo áreas urbanas. Então, ele atingiu 2 pontos de área urbana com esse rompimento. E o 4, por fim, atingindo em período de defesa à fauna, tá? Então, teve esses 4 agravantes. Por meio desses 4 agravantes, eu consegui valorar, tive que valorar esse auto de infração, colocando R$5 mil para cada agravante. Então, ficou estipulado uma multa de R$275 mil pelos danos ambientais, pelo crime ambiental que ele cometeu. Tá? Além de ter levado essa multa, esse processo ele corre na esfera criminal. Pessoal, o que eu tenho para falar é isso. Eu quero agradecer ao professor Jonas, professor Elias, professora Regina, por ter feito esse convite. Tá? Eu sempre estou me atualizando, trabalhando com tecnologias. Trouxe essa tecnologia para a minha vida, tanto dentro da secretaria, como dentro da Unianguera. E o drone é isso, o drone ele não cabe limites, tem muitos trabalhos que já estão sendo feitos por drones e tem muitos serviços ainda que podem ser executados, né, ser fornecidos para a sociedade por meio do drone. Então, o drone é isso. Então, eu tento sempre estar buscando essa tecnologia nova, que é uma tecnologia mais simples e ela consegue entregar um resultado bem mais barato do que outros métodos, outras tecnologias já consagradas aí. Obrigado. Então, esse daí, pessoal, é a visualização 3D, tá? Depois de feito o processamento, a gente consegue visualizar 3D. E eu coloquei para poder gerar esse vídeo, né? Mas a gente pode fazer isso sem criar o vídeo, ok? A gente consegue fazer essa visualização 3D, essa animação aí, né? E até projetar como que era antes, né? A gente consegue estar visualizando como que era antes, essa barragem antes do colapso, fazendo essa visualização 3D. É isso, professor. Não? Muito bom, professor Marcos Vinícius, nós que agradecemos a coordenação, toda a equipe de professores, muito valiosa a sua apresentação, assim como a do professor Elias, né? Nosso muito obrigado. E agora nós vamos dar continuidade à nossa apresentação, abrindo espaço para perguntas, tanto para o professor Elias, quanto para o professor Marcos Vinícius. No primeiro momento, eu queria chamar o professor Marcos Vinícius, uma pergunta que direcionada a ele. Como foi limitada a distância de estudo para a formação do mosaico? É vinculado às ZAS?
Zona de, Marcos? acho que é zona de amortecimento que ele deve estar falando. Não, a gente delimitou da seguinte forma, a gente foi até o último ponto, né, onde a água percorreu, ok? Pegamos essas coordenadas e fizemos o plano de voo. Então, o plano de voo ele foi feito de acordo com o percurso que a água percorreu. Ok. Ok, professor Marcos, obrigado. João Araújo, que fez a pergunta, foi respondido? Tem mais algum detalhe? Mais alguém, se tiver alguma pergunta, pode postar aí que o professor Warley está coordenando elas ali. Estamos aguardando. No momento, só temos esta. Parece... Não entrou aqui para mim, não. Muito bem, nós agradecemos, né, mais uma vez. Foi muito edificante a fala do professor Elias, professor Marcos. Eu acredito que para os futuros engenheiros, né, muita coisa boa aí para tratar, né? Chegou mais uma pergunta aqui do Renan, que diz o seguinte, aí vocês vê qual dos dois aí está apto a responder. Alguns sistemas de GPR são necessários adaptações para levantamento atimétrico, pelo o que já vi em alguns estudos. Neste caso, o próprio software já permite todas as funções, sem adaptações no drone. Bom, é o seguinte, o que ele está querendo dizer aí, porque o drone, a gente trabalha, ele pode trabalhar... Espera só um pouquinho, professor Marcos. É isso, começa de novo. É porque não tinha entrado você. Tá, apareceu aí, né? Sim. Porque o drone, ele trabalha com um GPS embarcado nele, um GPS de navegação, um GPS simples, porém ele consegue georreferenciar o mapeamento que ele está fazendo. E nós temos o drone com o GPS embarcado, com o GPS RTK, ok? Então ele já nos fornece uma imagem com um georreferenciamento melhor. E nós temos também levantamentos com drone simples, igual o meu, né, simples assim, né, sem o RTK acoplado nele, porém com pontos de controle realizado no campo, né? Então a gente consegue estar amarrando essas informações para a gente poder estar melhorando o posicionamento dessa imagem. Tá? Agora, em relação a dados altimétricos, a gente consegue ter ótimos resultados somente com o GPS do drone, né, por meio das técnicas de estereoscopia. Então, a gente consegue fazer o perfil do terreno, ter uma cota de um ponto em relação ao outro ponto, calcular a taxa de inclinação, que é a declividade, né, o desnível, as diferenças de nível, curva de nível, por aí vai, somente com essa técnica de estereoscopia, que é essa técnica de sobreposição da imagem capturada pelo drone, tá? Uhum. Mais uma perguntinha, acho que é para o Marcos Vinícius. Como definir o método de voo mais adequado para uma situação como esta, professor? Como definir um método de voo? Só um minutinho, Marcos. Ele tem de voltar a você. Ah, tá. Ok, sim, pode continuar. Então, numa situação como essa de emergência ambiental, o primeiro passo é a gente trabalhar com voo livre, tá? Então, a gente faz o voo livre para a gente poder identificar as variáveis em campo, né? Fazer inspeção, coletar informações. Muitas vezes a gente tem que mandar informações para outro setor, para outro colega. Então, a primeira coisa a gente faz esse voo livre. E, em seguida, a gente faz o voo fotogramétrico, tá? O voo fotogramétrico é aqueles parâmetros que eu mostrei, e isso vai depender do que você está mapeando, né? Então, aquela altitude que eu coloquei, aquela altura de 120 metros, isso vai depender do objeto que você está mapeando. Se a gente for trabalhar com área urbana, por exemplo, a gente pode trabalhar com um drone em 60 metros de altura. Ele vai gerar um pixel aí de 1,7, 1,8 centímetros.
Então, para a área urbana, que trabalha com limite de lote, área de cheios e vazios, é interessante a gente trabalhar com um pixel melhor. Agora, numa situação como essa, que é uma área rural, uma extensa área, uma área ambiental, a gente não precisa dessa preciosidade toda, tá? Então, a gente consegue estar trabalhando com uma altura maior, de 120 metros, ok? E mesmo assim já fornece uma qualidade incrível, de 3,6 centímetros. Assim também acontece nos parâmetros de sobreposição. Então, se a gente trabalha numa área urbana, a gente trabalha com uma sobreposição maior. Numa área rural, uma área agrícola, a gente trabalha com uma sobreposição bem menor, tá? Então, isso depende muito do elemento que você vai estar mapeando. Ok, muito bom. Tem um aluno dizendo que QZAS quer dizer Zona de Autossalvamento. É isso mesmo, professor Marcos? É porque tem os AE, né? Eu creio que Verdade. sim. Eu não entendi direito. Ok. Muita gente agradecendo, excelente palestra, muito bem apresentado. Palestra top, parabéns, top, muito bem, Marcos Vinícius, parabéns. Ok, mas nenhuma pergunta, está aberto o espaço a perguntas, vocês podem estar enviando, que nós estaremos respondendo aqui. Professor Marcos, professora Elias, estão a postos para isso. Mais alguém? Uma ótima palestra, né? Acho que muito bem colocada e dá para se ter muitas perguntas aí envolvendo um assunto tão polêmico, né, Marcos Vinícius, nesse Brasil nosso com tantas barragens. Verdade. E esse rompimento dessa barragem aí foi logo na sequência daquela de Minas, né, Brumadinho, não foi? Foi. E depois dessa de Pontalina... Só um minuto que ele vai voltar, você, professor Warner. Ok, professor Marcos. Depois dessa de Pontalina, houve outros rompimentos, né? De Catalão, Goianira, Pontalina, já falei, teve outra também, Goianésia, Caturaí. Então, teve outras barragens que foi rompida também. E lá na secretaria, a gente trabalha não só com essa parte do cálculo do passivo, né? Nós fazemos fiscalização nas barragens também. Fizeram o cadastro ou que não fizeram também, ou quando a gente recebe uma denúncia de uma barragem que está na iminência de rompimento. Então, o drone, ele se torna muito importante para a gente poder fazer essa inspeção de barragem, né? Inclusive, a gente tem orientações de trabalho a respeito dessa temática. Então, a gente acaba utilizando o drone, toda semana a gente está voando e utilizando o drone para estar fazendo a inspeção de barragem. Então, a gente consegue ver pontos que muitas vezes a gente, em campo, a gente acha que é pequeno. Então, teve situações que nós fomos em Morrinhos, 3 semanas atrás, que nós identificamos muitas surgências, né, que são aquelas infiltrações da LUD, né, a jusante. Então, a gente conseguiu visualizar no drone muita surgência e até quantificar o tamanho dessa área, né, onde que estava infiltrando, era uma grande barragem, né? E a barragem, um detalhe a respeito dessa barragem, essa barragem ela estava dentro, obviamente, de uma propriedade rural, mas foi uma barragem construída pelo governo do estado, naqueles programas de 1960, 1970, né? Acho que é CRISA, eu nem era nascido nessa época, né? Outros jogos ambientais que antecederam a GTOP, né? Então nós chegamos lá e o proprietário, não, mas essa barragem aqui não é minha. Eu falei, opa, mas quem faz uso dela? Sou eu. Não, então o senhor é responsável por essa barragem, tá? Então quem faz o uso da barragem é o responsável também pela barragem. A barragem pode ter sido construída pelo Estado, mas quem faz o uso da barragem se responsabiliza pela barragem. Então, é uma área muito plana, muito ampla, né, para que os alunos possam trabalhar, ainda mais com essas instruções normativas que a Secretaria está produzindo, né, elaborando, e com o aumento da fiscalização daqui para frente, e creio eu
que acho que o professor Elias concorda também, vai ter uma demanda muito grande para a parte de inspeção de barragem, assim como também para novas construções, uma construção mais bem elaborada do que era feito antigamente. Ok, professor Marcos. Chegou mais uma perguntinha aqui, direcionada a você, Marcos Vinícius. Professor Marcos Vinícius, caso não existisse essa ajuda do drone, quantas horas ou dias demoraria para realizar esse serviço? Bom, o acadêmico Anderson. Só um minutinho, professor, eu preciso de voltar a você. Isso, Pode verdade. ir, ok. Aqui. Ok, Bom, pode ir. boa pergunta do Anderson. Daí foi até o motivo, a justificativa que nós conseguimos estar adquirindo agora na secretaria mais de 10 drones, né, dividido em vários departamentos lá. Bom, se a gente fosse... Tem duas maneiras de a gente fazer o cálculo desse passivo ambiental, né? Nós teríamos que utilizar uma imagem de satélite de alta resolução. Porém, imagem de satélite cara, é uma burocracia para um órgão público estar comprando essa imagem de satélite. Então, a gente iria trabalhar com imagens de satélites gratuitas. Hoje, nós temos o satélite Sentinel, que é um satélite europeu, que possui uma resolução espacial de 10 metros de pixel. Isso quer dizer o quê? Pega-se 10 metros no terreno e coloca dentro de um pixel. Para trabalhar com grandes desmatamento, é excelente essa imagem. Melhor do que o drone, ok? Então, nós teríamos que usar essa imagem. Então, teria que esperar um tempo até o satélite passar aqui em cima, né, para poder obter imagem de satélite daquela área. Como é uma época chuvosa, correria o risco de ter nessa área nuvens, né? Seria um outro problema, tá? Então, tem essa opção de trabalhar com a imagem de satélite disponíveis, né, de forma gratuita. Então, nós temos esse satélite Sentinel que nós utilizamos diariamente para poder fazer outros tipos de fiscalização, que é de desmatamento, que é uma outra área que eu trabalho muito dentro da secretaria, né? Uma outra maneira de se fazer, então a gente já viu que a parte de imagem de satélite ela fica comprometida devido à nuvem, à resolução espacial, né? A gente fica dependente do satélite ali, né? Da resolução temporal dele. Uma outra maneira é percorrer a área com o GPS na mão. Percorrer toda a área com o GPS na mão. Isso demora demais. Isso demora muito. Muito, 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 muito. Para fazer um desmatamento retangular já demora, né? Com o GPS em campo, tem situações que não dá tempo de a gente pegar a imagem de satélite, chegar lá, tem um desmatamento lá de 80 hectares. A gente tem que percorrer essa área em campo com o GPS na mão. Isso já demora muito. Imagina uma área como essa, cheia de curvas, você tem que separar o que está no chão, né, a vegetação que está no chão, a vegetação que não está, qual foi a área atingida, né, porque envolve não só a vegetação, tem todo o meio biótico daquela área ali. Então, assim, é uma pergunta integrante, mas creio que demoraria dias para poder estar fazendo isso, né? E situações também de difícil acesso. Além de ser de difícil acesso, tem a questão do conflito. Por mais que a gente fiscal ambiental, tem poder de polícia, tem situações que entram em conflito com o proprietário ali, né? Propriedades vizinhas ali, ou qualquer uma outra propriedade. Então, muitas vezes, a gente lança o drone e faz o mapeamento sem invadir, sem entrar na propriedade rural. Por mais que a gente possa entrar, a gente tem situações que a gente evita esse conflito ali, se a equipe estiver reduzida, né, a gente tenta evitar esse conflito. Então, demoraria muito tempo, professor. Anderson, muito tempo. Ok, obrigado, professor Marcos Vinícius. Tem uma outra pergunta aqui que eu vou fazer para os dois, e aí eu queria que vocês, antes da resposta, eu queria direcionar uma pergunta para o professor Elias, tá? O aluno João Carlos, ele diz assim: poderia nos passar algum conteúdo para estudar, como um livro relacionado a passivos ambientais em decorrência de rompimento de barragens? Eu gostaria que vocês dois pensassem aí, né, para passar esse material para eles. E antes eu gostaria que o professor Elias comentasse alguma coisa
O professor Elias, como que esse proprietário, ele poderia ter feito um estudo, um acompanhamento dessa barragem dele para evitar esse incidente? Ele poderia estar contratando uma empresa e fazer um levantamento, um acompanhamento nessa barragem? É possível fazer isso? Como que isso é feito? Bom, professor Jonas, já passou para mim? Passou. Sim, já passou. Ok. Professor Jonas, esse acompanhamento, a gente tem uma lacuna temporal. Tem antes Brumadinho e pós-Brumadinho. Pós-Brumadinho, aconteceu várias iniciativas em vários estados, e nesse aspecto Goiás foi pioneiro com relação a portarias, resoluções e legislações que começaram com o caráter orientativo, ainda não está punitivo. Então, o que o proprietário deveria ter feito? O que o empreendedor deveria ter feito? Tanto esse quanto os demais que ainda não se envolveram em acidentes, é iniciar o cadastramento da barragem. A partir do momento que ele iniciar o cadastramento da barragem, o próprio software do órgão ambiental da SEMAD irá orientá-lo o que ele precisa. Uma das etapas é contratar um profissional que entenda de barragens, um engenheiro com especialização em barragens, tá bom? A partir desse profissional, ele conseguirá orientar o empreendedor, o proprietário, o que ele tem que fazer. Primeira coisa, identificar a geometria do barramento. Segundo detalhe, identificar a área inundada, identificar o volume represado e, posteriormente, assumir um risco. As legislações, as portarias estão dividindo a responsabilidade do empreendedor com o responsável técnico. Essa é a grande estratégia. Então, o que esse empreendedor deveria ter feito? Procurar um profissional. Onde procurar? No nosso CREA. Só consultar no CREA vai ter a relação dos profissionais habilitados e aptos a atuar em barragem. Não só engenheiros civis, o engenheiro agrônomo ele tem permissão legal para barramentos ligados à irrigação, à dessedentação animal, até 5 metros de altura. Tá? Esse deveria ser o procedimento dele, tá bom? Tá. Professor Marcos, está no ar. Sim. Uma pergunta do Paulo Menezes. Neste caso, além das falhas estruturais na barragem, houve a identificação de supressão de vegetação na região de APP, que contribuiu para menor capacidade de drenagem das águas pluviais. Uma pergunta que ele faz, né? Que contribuiu para menor capacidade de drenagem das águas pluviais? Não entendi muito, mas eu acho que ele quis dizer o seguinte, que a vegetação ela contribui para poder frear essa água, né? Sim. Então é um bom motivo da área de preservação permanente ela ter, de fato, vegetação ali. Ok? Então, uma área de preservação permanente preservada, ela contribui para diminuir os efeitos, né? O prolongamento dessa água abrupta oriunda de uma barragem eclodida aí, rompida. Ok, e a respeito da pergunta do João Marcos, se tem algum material para indicar, alguma bibliografia, algum livro para eles estudarem a respeito de passivos ambientais em decorrência de rompimento de barragens? A respeito disso ainda não tem. O que nós temos hoje de publicação de drone é mais artigo científico. Livro mesmo é muito pouco. E quando tem uma coisa mais simplória, né, de como o que é o drone, a história do drone, o que ele pode fazer. Agora, uma parte mais técnica, igual ele está falando aqui, eu desconheço algum livro, tá? Desconheço. Eu sempre busco essas informações, mas não tem. Agora, o que a gente vê é muito artigo, né? Muito artigo científico, teses. Inclusive, tem trabalhos que eu estou orientando já faz 1 ano e meio com drone, utilização de drone.
Então, nós já publicamos, né, dentro da própria Unianguera, na apresentação do trabalho, drone aplicado a mapeamento de faixa de domínio, fizemos um trabalho e concluímos o drone aplicado a mapeamento de patologia de rodovia. Então, nós fomos a campo, medimos as patologias, as trincas, né, as panelas, e conseguimos obter essas métricas na imagem do drone, né, no mosaico processado. Então, você vai ter essas informações em artigos, né, em teses de doutorado, dissertações de mestrado, por aí. Agora, livro é muito fraco ainda, né, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, não tem muito material, não. Ok, não tem chegado perguntas. Se tiver alguma pergunta aí, favor encaminhar aqui para a gente. Tá, acabou de chegar. No caso de Pontalina, a vegetação localizada no talude pode ter colaborado para o rompimento? Professor Elias, professor Marcos. Para mim, para professor Jonas. Só um minutinho que ele vai... Não, ainda... Isso, sim, pode ir. Sim, a vegetação no talude é interessante que muita gente ainda tem aquele conceito antigo de ter bambuzal, vegetação no talude é jusante. No caso de Pontalina, a gente percebe nas imagens vegetação, arbustos, no talude a montante também. Isso é considerado patologia, porque as raízes dessa vegetação vão competir com a compactação do solo e vão aumentar e ter o risco de promover aumento do índice de vazios entre os grãos e, consequentemente, mais resultado de percolação, que pode virar surgência. E isso está previsto no MICIB, Manual de Segurança e Inspeção de Barragens, que data de 2002, pelo Ministério da Integração, e é usado até hoje como uma referência para a gente fazer essa parte de inspeção, de análise, verificação de patologia. Esse manual, inclusive, traz anexos, fichamentos para serem usados, tá? E reforçando o que o professor Marcos Vinícius falou, realmente, esse mercado é carente de literatura. Por quê? Até então se tinha preocupação com grandes barragens, e as grandes barragens são para hidrelétricas, ou, em segundo estágio, mineradoras. Agora, com relação a barragens multiuso, que são essas barragens mais problemáticas de saneamento, dessedentação animal, irrigação, a literatura é muito pouca. Então, até nós, professores, pegamos emprestado a literatura dos grandes barramentos, e a gente promove uma adaptação. E com isso, vem tentando produzir artigos, material científico nas instituições para fomentar. Esse é o caminho. Professor Marcos, quiser complementar? Posso complementar. Só um minutinho, professor Marcos. Ok, pode ir. Reforçando aqui a fala do professor Elias, vegetação no talude tem situações também que o vento pode estar derrubando essa árvore, né, e criar um efeito alavanca, né, então ele pode estar comprometendo o maciço, ele comprometendo aquele talude, e se a vegetação morrer também, ela cria os sulcos, igual o queijo suíço, né, aqueles buracos, aqueles caminhos, e acaba a barragem se fragilizando e podendo, sim, ocorrer o colapso dela. Tá? Então, tem essas duas situações da vegetação morrer e do efeito alavanca, né? Um vento, uma ventania aí, acaba criando esse efeito alavanca, a raiz dela levanta. Então, temos esse problema com vegetação no talude. Tá? Então, a gente evita o máximo, sempre tem que estar fazendo manutenção. Inclusive, eu participei de um trabalho de um aluno do professor Elias, ele me levou até a propriedade aqui perto de Goiânia, uma grande barragem, do aluno Yuri, né? Chegamos numa grande propriedade, né? Certamente com grandes condições financeiras, né? Devido ao tamanho dela, a estrutura que tinha na região ali, contratou um profissional especializado para poder estar construindo essa barragem, e ele me convidou para poder fazer o voo desse drone, o voo com o drone dessa área, né? E observamos várias mudas plantadas
a cada 2 metros tinha uma muda em cima do talude de fora a fora. Eu falei, mas isso aqui? Ele falou, não, meu primo achou bonito aqui, tal. Mas depois do professor ele explicar, já falei para ele retirar essas mudas aqui e por aí vai. Então, até hoje tem essa cultura ainda de plantar em cima do talude, né? E foi uma coisa bem organizada, umas árvorezinhas bonitas, cara, né? Umas mudas mesmo ali, plantada a cada 2 metros, de uma maneira bem sequencial. Então, hoje a gente vê muito isso. Muito bem, mais uma pergunta do Thales. Eu acredito que o professor Elias pode estar comentando essa aqui. Caso fosse mapeado a falha do barramento pouco tempo antes do colapso, quais as medidas deveriam ser tomadas pelo proprietário para recuperar a integridade da barragem? Como deveria ter sido as manutenções? Professor Elias? Sim. Já está no ar. Bom, Thales, sua pergunta é bem prudente. Se esse proprietário tivesse iniciado o cadastramento do barramento dele, ele teria identificado que a barragem dele tem um DPA alto, tá? E uma classificação de risco alta. Então, teria que ser contratado, acionado um engenheiro. Eu acredito que qualquer aluno nosso hoje da Anhanguera, da Unianguera, que fizesse uma vistoria nesse barramento, iria identificar a patologia dos arbustos, a montante, e ia ficar assustado com a obstrução do extravasor. Ele ficaria totalmente assustado com a obstrução do extravasor. Se o extravasor estivesse funcionando conforme projeto, conforme registro que gerou a outorga e a licença, nós não teríamos esse colapso. O empreendedor não teria tido essa dor de cabeça. Então, se ele tivesse contratado, isso eu afirmo com segurança, alunos nossos já formados, né, egressos, eles teriam identificado essa falha já no primeiro mapeamento e posteriormente providenciado os demais ajustes. Tal, desentupimento do extravasor, né, desobstrução do extravasor, remoção de arbustos, de árvores montante e enroncamento, né, teria feito também um enroncamento a montante. Pela distância, pelo tamanho desse barramento, né, o FET recomenda que a distância linear de um espelho recomendaria pelo menos 40 centímetros de enroncamento, que é camada de pedra. Aí vem aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a água pararia também de lixiviar a montante. Teria, sim, identificado. Professor Marcos, você esteve lá, melhor para comentar. Não, tá ótimo. Falou tudo, não deixou nada para mim. Professor Marcos, está no ar. Pô, não, o professor Elias comentou tudo, mas assim, nessas inspeções, a gente consegue, né, isso que o professor Elias falou, consegue observar essas adaptações, essas gambiarras que o próprio proprietário ficava fazendo para poder reter mais água, né, e a gente consegue ver também esses problemas estruturais, né, a gente consegue ver infiltrações, que são as surgências, quantidade de vegetação, a gente consegue ver trincamentos em cima do talude, numa inspeção visual, né, caminhando mesmo, a gente consegue ver buracos, né, até toca de bicho a gente consegue estar fazendo essa visualização, né, e tem situações que a gente tem que estar esvaziando a barragem, faz as adaptações ali, as correções, e depois enche novamente a barragem. Então, tem essas situações, a gente vê isso, né? Principalmente nas inspeções que eu acompanho o pessoal da gerência de segurança de barragem, que tem na secretaria, eu sempre estou andando junto com eles para poder fazer os voos e estar aprendendo mais, né, com eles. Então, a gente acaba fazendo essas observações em campo. E teve situações que o proprietário falou, não, eu tive que esvaziar essa barragem aqui, aí o engenheiro veio, fez o roncamento, colocou manta, fez isso, fez aquilo, e depois a barragem voltou até a água normal.
tá? Então, uma atitude como essa e uma tomada de decisão como essa aí, você se livra de multa ambiental, de multa de recursos hídricos, multa na área de meio ambiente, né? Você não perde o talude, a sua agricultura ela não fica comprometida e por aí vai. Então, a prevenção, né, e a manutenção sempre tem que estar acontecendo. É igual carro, né? A gente sempre tem que estar dando manutenção e observando isso. Professor Jonas, só complementando. Sim, professor Elias. Só um minutinho que eu te ponho no ar aqui. Vai lá, professor Elias, está no ar. Só complementando também, tudo parte do cadastramento. Se ele tivesse iniciado o cadastramento, já teria identificado a qual grupo de risco nele se enquadra. E ele teria identificado que seria já necessário fazer as ISS, né, inspeções de segurança regulares. Bom, ele teve então uma autuação de 100 mil com relação a recursos hídricos e mais uma autuação de 275 mil com relação a danos ambientais. Total, até agora, 375 mil, fora o que vai ser cobrado dele dos reparos em relação às pontes que foram danificadas, fora os danos materiais das casas que derrubou e fora outros transtornos. Como o professor Marcos falou, a prevenção é muito melhor. O que ele deixou de gastar com equipe de engenharia ou com profissionais nessa área, representaria tranquilamente 1/5 do que foram as autuações. E não estamos nem entrando na esfera criminal. Então, daí a importância da prevenção. Alertar sempre, né, os profissionais e as outras pessoas que estão assistindo, os participantes, alertar sempre com relação à prevenção. É muito mais barato. Se não priorizar a engenharia, né, os engenheiros nesse aspecto, vai depois, posteriormente, ter que gastar com um bom grupo de advogados, especialistas nessa área. Era isso, professor. Ok, muito obrigado, professor Elias, professor Marcos, mais uma vez. Né? Tem muita gente agradecendo, Gustavo está parabenizando pela palestra. E fica aqui, então, nossos agradecimentos e nós vamos encerrar o nosso período de hoje. E eu creio que quem gostaria de, porventura, venha gostar, né, interessar por essa área, pode estar aí procurando o professor Marcos Vinícius, o professor Elias, que eles estão dispostos a auxiliar vocês. Tudo bem? E então, nosso muito obrigado. Eu vou colocar o professor Marcos para fazer da sua palavra final e logo em seguida o professor Elias. Marcos, está no ar. Está no ar? Bom. Sim. Pessoal, obrigado. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade de a gente estar mostrando essa geotecnologia, né? Então, vocês têm acesso a mim, caso queiram estar desenvolvendo projetos, ou trocar ideia, ou até mesmo fazer aquisição desse equipamento, a gente consegue estar discutindo e obter ali qual que seria o melhor equipamento para você estar fazendo um determinado tipo de trabalho, tá? E é isso, pessoal. O mundo dos drones aí não cabe limites e a gente sempre tem que estar buscando a atualização, fomentando a pesquisa e o ensino, tá? Então, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, por e-mail. Quiser ir lá na secretaria, conhecer a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, fala comigo, nós vamos lá, a gente conhece, né? Depois dessa pandemia. E é isso. Obrigado, professor Jonas, obrigado, professor Elias, obrigado a todos os professores envolvidos na apresentação dessa palestra aí, que montaram essa palestra junto com a gente. Professor Elias. Bom, também agradecer aos participantes, aos alunos, a toda essa equipe, né, professor Warley, professor Jonas, professor Aurélio, professora Keren, a nossa coordenadora Regina, agradecer a todos que permitiram viabilizar essa nossa palestra, essa divulgação, e compartilhar das mesmas ideias do professor Marcos. Esse universo de barragem é um universo amplo, carente de mão de obra,
E agora está muito bem fundamentado, muito bem pautado em legislações, e eu acredito que é um excelente campo para os novos profissionais que desejam, né, ingressar nessa área, tá? Principalmente numa situação pós-Covid. Muito obrigado a todos. Nós quem agradecemos, professor Marcos, professor Elias, só as últimas considerações aqui. O nosso aluno Richard agradece, excelente, e parabéns aos palestrantes e organizadores. O Carlos diz assim, que aprendeu muito e venho a agradecer, vocês nos ajudou muito no trabalho sobre barramento. O João Carlos também está agradecendo, muito obrigado, excelente trabalho. Bom, e mais uma vez, em nome da instituição, gostaria de agradecer vocês, professor Marcos Vinícius, professor Elias, Anacleto e toda a equipe, né, que tem contribuído para que este evento pudesse acontecer com tamanha dimensão como tem acontecido, né? Hoje está no segundo dia, amanhã nós teremos a finalização dele. Mais uma rodada de palestras amanhã a partir das 19 horas. Então fica aqui o nosso boa noite. A professora Regina agradece a cada um de vocês que tem palestrado, que tem contribuído e que também tem participado como ouvinte. Então, o boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Mm-hmm.